O tema que se apresenta é a continuação e consequência da investigação realizada para o TCC de doutorado realizado na Universidade Peruana Cayetano Heredia. No caminho de buscar informações para o meu TCC doutoral, me deparei com histórias que pareciam irreais. Para quem não conhecemos ou conhecemos de longe, as vivências de pessoas que existem com o mínimo para sobreviver. E de todas as histórias, que foram diversas, dado que participaram 181 pessoas da cidade de Chimbote, Juliaca e Pucallpa, as que mais impactaram foram aqueles testemunhos em que o alimento era escasso, aquelas situações em que não se encontrava com alimento diário. Por conta da nossa pobreza, da inexistência, às vezes mamãe sentava-se com nós e às vezes de fome, sem jantar, nos contava piadas para não chorar. E a gente ria na roda que fazíamos, porque nem mesa tínhamos. Sentávamos ao redor e minha mãe nos dizia: "Venham aqui, minhas filhas", e nos abraçava. Estávamos tristes e ela nos dizia: "Algum dia vamos ter". Meu pai se perdia, por beber não voltava, e ele era o que trazia o dinheiro para que minha mãe pudesse cozinhar. Quando não voltava e se perdia, às vezes íamos na minha avó, mas às vezes, porque minha mãe tinha vergonha, acabávamos não indo. E às vezes dormíamos sem jantar, às vezes não havia para comer, outros dias sim. Às vezes uns biscoitinhos comíamos, isso era o nosso almoço. A falta eu podia dizer de boa comida. Quando eu era criança não comíamos tanto, nem sequer carne conhecia, somente era sopa e sopa. Uma vez na semana comia. Me recordo que nos alimentávamos humildemente só com farinhas e sopas. Com sandálias de dedos caminhávamos. Muitas vezes parávamos no caminho sem sapatos, caminhávamos mais de 3 quilômetros para ir comprar, porque não havia nada perto, se sofria. Como eu gostaria que meu pai estivesse ao nosso lado. Não digo isso porque teria sido diferente, mas como ele não estava lá e minha mãe era tão pobre, a gente era pobre. Não tínhamos recursos, às vezes nos faltava comida, a gente não tinha nada para comer. Às vezes íamos colher bananas na montanha, íamos ao riacho pescar, porque não havia o que comer. Quero dizer que este grupo de pessoas entrevistadas vivenciaram grande parte da sua vida e algumas talvez ainda convivam sem satisfazer uma necessidade tão básica como a do alimento, visando a perspectiva da teoria de necessidades humanas de Abraham Maslow. Essas pessoas dificilmente se interessariam por satisfazer outras necessidades que não sejam propriamente fisiológicas. Estas necessidades humanas, que segundo essa teoria estão ordenadas como uma hierarquia, onde só algumas são prioritárias e somente quando estas são atendidas pode-se elevar necessidade de ordem superior. Quero dizer que, de acordo com esta teoria, quando falta o mais básico, o mais fundamental, não surgem objetivos, digamos, superiores, como o interesse de conquistar uma casa própria, de ter um seguro médico, contar com uma aposentadoria para o futuro, de estudar, de obter uma profissão, de ter consciência ambiental, de ter consciência cidadã. A existência somente se restringe ao mero fato de sobreviver, de passar o dia. A comida se converte praticamente no objetivo central e se torna o único pensamento do dia, tal qual se evidencia nessas pessoas entrevistadas. Não me deixavam estudar. Meu patrão era, nossa, não me deixava nem ir na esquina, porque senão poderia acontecer algo com as meninas, me dizia. Pode lhes parecer com os filhos, com a garotinha que está comigo. Não, me dizia. Não me deixava nem estudar, nada. Eu não falava nada, pois para mim era suficiente estar ali na casa. Feliz, muito feliz eu era ali. Tinha de tudo, comia de tudo, então nem pensava mais em estudar. Nestas circunstâncias, a satisfação de estar feliz se limita apenas em apaziguar a fome, de encher o estômago.
considerando que nosso país tem muitas pessoas que vivem em condições de pobreza extrema, situação que fica grave ainda mais por efeitos da pandemia. Os testemunhos que foram apresentados anteriormente está representando milhões de pessoas que talvez se encontram ou já se encontraram nesta situação. Por outro lado, sabemos que só o efeito de estar pensando nessas carências econômicas, como por exemplo, se no outro dia vai ter para comida, ou saber que já vão cortar minha água por não ter pago os recibos, isso sim acaba afetando de maneira muito severa a nossa capacidade mental. Em outras palavras, o não ter não é só questão de falta de dinheiro no bolso, e nem questão de carecer recursos materiais, mas sim o que a pobreza pode fazer, pois ela acaba afetando o nosso raciocínio e juízo. Quero dizer que o estresse constante, que acaba ocorrendo por viver na miséria, gera nas pessoas modos de pensar e atuar de forma irracional e que raramente consideram, por exemplo, que o interesse a largo prazo. Este é o verdadeiro impacto da pobreza. Sabiam que cada vez mais encontram-se descobertas científicas sobre a causa do impacto da pobreza sobre a estrutura do cérebro? Cada vez mais se encontram mais evidências sólidas, verídicas, de que viver nas condições de pobreza afeta o desenvolvimento cerebral, onde acaba afetando também o juízo e impedindo a habilidade de resolver problemas, de vencer metas, de completar tarefas de maneira eficiente. Sabe-se que as pessoas de poucos recursos econômicos têm menor volume de tecido celular em certas áreas do cérebro, que são zonas importantes para o raciocínio e para tomadas de decisões. Não será essa a razão pela qual zonas deprimidas do nosso país, nos setores de maior pobreza, o voto eleitoral no momento das eleições se dirige àquele candidato que oferece mantimentos? Por acaso não será uma das razões de que um candidato para a governação da região Ancash ganhou as eleições oferecendo a seus eleitores 500 soles? Os oportunistas políticos se dão conta desta fraqueza, digamos assim, das pessoas empobrecidas. Eles veem nessas populações a sua fortaleza política, na qual não se poupam o esforço de conceder determinados dons para conquistar o tão esperado voto popular. E o mesmo definitivamente funciona, porque dá resultado. Todos eles infratores da Lei nº 30.414, que proíbe a entrega de dádivas, promessas e oferecimento de dinheiro e presentes nas campanhas eleitorais. Por isso, cada vez que escuto aos líderes de opinião, os jornalistas renomados, ao próprio júri das eleições nacionais, que pede para que não sejamos enganados por aquele político que promete sem fundamentos, que façamos um voto com consciência, que escolhamos bem nossas autoridades, que não cometamos os mesmos erros por não saber eleger, a sensação que eu tenho é que para este grupo de pessoas que vivem em condições de miséria, que em nosso país são milhões, essas sugerências e recomendações não vai chegar, não vai calar, não vai funcionar com eles. Sim, se ignora os processos psicológicos deste vasto setor. O tão conhecido programa do governo Voto Informado não vai cumprir sua missão. Quero dizer que ainda há seres humanos que vivem em precariedade. O voto informado é uma ilusão, uma utópia de uma sociedade que ignora os processos psicológicos de seus cidadãos mais vulneráveis. Não é possível ter um voto informado se é que existe uma massa importante de cidadãos que não satisfazem suas necessidades básicas. Os políticos sagazes vão olhar para eles, e a má eleição de congressistas e políticos em geral nos acompanhará, até que não faça algo mais por essas populações.